Só Yahweh pelos fiéis e só Yahusha para socorrer. Pois esperar das pessoas uma atitude de igreja é difícil. Achar alguém que queira praticar é raro. Todo mundo só quer saber da sua dor, e quando ouvem que o amor do mundo está esfriando, subjugam pensando que é das outras pessoas, mas nunca olham para si. Onde está a igreja verdadeira de Yahusha? Escondida, com medo de trabalhar para o reino dos céus? Ou será que estão olhando para a própria dor e com a mente em um looping revivendo memórias do passado ao invés de praticar o que ouvem? Chegar aqui e ouvir versículos é fácil. Abrir a Bíblia é fácil. Orar pedindo bens é fácil. Mas difícil mesmo é alguém socorrer o seu próximo. Todos querem ir para o céu, mas não estendem a mão uns para os outros. Ninguém pergunta, irmão ou irmã, como tá? Precisa de algo? Posso ajudar? Quero servir a obra, quero aprender. Para muitos, a necessidade do outro vem depois da própria dor. Ou seja, primeiro eu, depois eu, terceiro eu e meu próximo que se vire. Hoje dizem zombando, levar o evangelho pela internet é muito fácil. Sim, é para aqueles que estão ganhando salário no bolso, para aqueles que estão falando que as pessoas querem ouvir e não o evangelho verdadeiro. É fácil para os falsos profetas que falam para vocês que serão abençoados e ganharão muito dinheiro. Para eles é fácil, sim, mas para aqueles que se dedicam unicamente à obra, ninguém se importa. Eles não têm salário, não são bem recebidos, ninguém pergunta como estão, ninguém se interessa em saber. Aí dizem para eles, vão evangelizar na rua, mas se na internet o povo já não quer saber, imagina na rua. No passado acolheram os apóstolos em suas casas, dando-lhes alimento, roupas e amor. Pedro foi preso por Herodes e a igreja ficou até tarde da noite em oração até o anjo soltá-lo. Paulo e Silas foram para a prisão e a igreja orando até eles serem libertos. Mas hoje onde é isso? Tem tanta hipocrisia disfarçada de fé, tanto sorriso disfarçado de amor. Os irmãos de uma cidade não tinham alimento, os irmãos de outra cidade ouviam e doavam túnicas, vendiam os bens, mas hoje tratam com desprezo e ignoram o próximo. Que igreja tem hoje? Na verdade, tem covardes olhando para os próprios pés escondidos. Não tem coragem de levar o evangelho, tem medo das pessoas, mal querem ouvir e quando ouvem deixam se perder 10 minutos depois. Confesso que dá uma tristeza em ver o rumo que as pessoas se deixam tomar. No passado eram mais compromissados, sabiam servir, ajudar, tratar bem, aconselhar, receber, mas hoje é difícil achar um que saiba isso. É difícil achar um que ouve este vídeo e de fato entende o quão grave estão as coisas e entender que por pequenos detalhes muitos se perdem. Que evangelho há em vocês sem amor? Como podem se dizer crentes fiéis sem praticar? Vocês dizem ter muitos pecados, mas nunca ouviram em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Que amor você está tendo, irmão e irmã? Que amor você diz ter se não faz o que Yahusha tanto ensinou? Em 1 João capítulo 3, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de fato e de verdade. As pessoas só querem amar de boca. Agora veremos as consequências de agir da forma que as pessoas estão agindo. Em Mateus capítulo 25, do versículo 33 ao 46, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me recolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes me ver. Então os justos responderão, dizendo, Yahusha, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E ao responder o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então também estes lhe responderão, dizendo, Yahusha, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando não o fizestes a um desses pequeninos irmãos, não o fizestes a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora, irmão e irmã,
Reflita se você tem agido como igreja ou se tem querido ser apenas um ouvinte. Se você tem se importado com as pessoas ou apenas com você mesmo. Se vocês não forem encontrados com óleo nas lâmpadas, sem vestes de casamento, então vocês não ficam na presença do Pai. Então parem de brincar de ser fiel, pois muitos estão sendo infiéis, egoístas. Será que você está orando por aqueles que verdadeiramente levam o Evangelho? Será que está pedindo a Ial para ser instrumento para ajudar segundo a vontade dele? Será que você se importa com seu próximo? Ou será que está buscando somente as suas vontades e pensando em si mesmo? As pessoas se esquecem de coisas que deveriam ser básicas na mente delas. Não tinha necessidade de um vídeo desse se houvesse pessoas maduras na fé que soubessem o mínimo sobre se comportar como uma igreja verdadeira. Mas o que mais tem é bebês espirituais que não querem crescer e preferem viver de arqueologia, conhecimentos tolos e discussões enquanto se preocupam com candidatos políticos. Se hoje não estendem a mão nem oram pelos irmãos que levam o Evangelho, já imaginou se os verdadeiros irmãos que instruem acerca da conduta fossem levados a prisões como Paulo e Silas foram? Que igreja teria para orar por eles? Se hoje os verdadeiros irmãos fossem às ruas pregar sem abrigo, quem os acolheriam? Quem os dava um prato de alimento? Quem os receberia em casa? É triste ver como as coisas estão ficando, especialmente em pessoas que tanto ouvem a mensagem e se dizem fiéis, mas quando a própria dor aperta, esquecem o próximo. No final das contas, só poucos não deixaram se esfriar de verdade. E abrirão os olhos, pois a maioria está interessada em conforto e bênçãos de Satanás. Fácil é ler um versículo bíblico. Difícil é passar madrugadas em ligação com o irmão, instruindo, dando força e ânimo. Fácil é dizer, eu amo a Ial e a Ialcha. Mas difícil é dizer, irmão, como tá? Fácil é se dizer fiel, mas difícil é estender a mão. Todo mundo vê o seu, mas se colocar no lugar do próximo e ajudar a carregar os fardos, ninguém quer. Com isso, volto a repetir. Onde está a igreja de Ialcha nessa terra? Pois muitos dizem ser de Ial e Ialcha e vivem iguais a demônios escandalizando e arrumando para si mestres, cheios de estudos de arqueologia, mas para viver aquilo que Ialcha ensinou, onde estão os verdadeiros irmãos? Em Mateus capítulo 5, versículo 15 diz, igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Onde estão os irmãos querendo agir como filhos da luz? Como praticantes, como filhos de Ial e discípulos de Ialcha? Escondidos, com medo, porque não estão aperfeiçoados no amor, assim como diz em 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Meus irmãos, acordem e pratiquem o amor, façam o bem, assim como Ialcha ensinou. Trabalhem para o reino dos céus e não olhem apenas para suas dores, como cegos rumo a um penhasco. Juntem tesouros no céu enquanto vocês têm tempo, pois breve a meia-noite chegará e muitos estarão arrependidos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, e quem tem juízo, pratique, pois em breve todos estarão diante do rei, ou como ovelhas ou bodes.